Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça trocando ideia com você, eu sou o Euri Benevento e olha só que bacana que eu tô conseguindo manter aqui a sequência, né, do programa, porque às vezes eu fico alguns episódios sem gravar, tipo, tem uma semaninha que dá um probleminha, não consigo gravar, então a gente vem de uma sequência bacana aqui no Terça Nobre, agradecendo a galera que tá sempre comigo aqui, que comenta, que responde também, que fala sobre o tema, então é sempre muito importante, me segue lá, @EuriBenevento nas redes sociais, estou no Instagram, Facebook, e se inscreve no canal também se você está ouvindo pelo Spotify, youtube.com/EuriBenevento, aí você consegue se inscrever e também participar, saber um pouquinho mais sobre a história do Terça Nobre e algumas coisitas mais que tem lá no meu canal. E ela voltou, Selena Fortuna, e aí? Voltei Sabe que essa casa estava com saudade de Demais. você, essa casa, essa pessoa? Então, voltei de um período meio sombriozinho. Oh meu Deus, Não comigo, né? Mas com, de vida. enfim, de vida. Misturando aí as coisas todas que acontecem. Eu passei um recolhida, eu acho. Entendi. Né? Um período Eu sabático tive ali, um ou não? luto e esse luto aí fez eu refletir sobre algumas coisas. Mas a gente vai. E aí a gente foi. Entendi. Tá certo, mas tá melhor agora. Tô. Eu tenho bom. que entender aquilo. Existem mistérios que a gente não controla. Existem coisas que... Nada, na verdade, a gente controla. É, isso é verdade. Nada, Eu né? falei semana passada sobre isso aqui. Fiz um tema que fala, quando tudo parece estar desmoronando, já vou falar melhor sobre os temas que eu gravei. Mas eu falei sobre isso. Eu falei que às vezes a gente tem a sensação de que tá no controle, ou então a gente quer ter o controle das coisas, mas na verdade a gente não tem o controle De nada. quase nada, né? Nada. A gente... Agora você falou, né? Porque eu não assisti ainda os Terças Nobres desse, né? Uhum. Que eu não tava. Eu tô igual a Glória Pires no Oscar. Não é capaz de Eu não sou opinar. capaz de opinar porque eu ainda não vi. Não, mas é isso, porque assim, é que nem você tem no seu dia, né? Aí eu vou acordar cedo, vou trabalhar, depois vou na academia, depois eu vou sair, vou encontrar uma pessoa. Só que assim, nesse meio tempo o pneu do carro pode furar, nesse meio tempo você tem que ficar mais tempo no trabalho, o metrô pode atrasar, pode ter um problema. Então, para quem mora em grandes metrópoles, né, que pega metrô, que pega ônibus, sabe disso, que você tem que sair com às vezes 2 horas de antecedência porque você tá de compromisso, porque não, tipo, não, daqui até lá dá quanto tempo? Ah, dá 40 minutos. Dá 40 minutos se não acontecer nada no caminho. Se não tiver um trânsito, Faz se não tiver muito tempo. um metrô travado, né? Faz muito tempo que eu não tenho essa sensação. Sabe quando eu tive? Agora eu tive Nossa, eu voltei lá atrás. Quando eu trabalhava na FedEx. E eu trabalhava... E a gente era chamada às vezes para fazer fim de semana, Uhum. né? Então, quando era sábado, não tinha ninguém na rua. Era uma delícia. Aquela pista vazia, a gente combinava, não, vai levar 15 minutos para chegar, chegava em 8. Aí dava tempo de tomar cafezinho. Eu não conheço mais nem de fim de semana isso. Não tem mais. São Não Paulo, tem. sábado praticamente virou dia de semana, dependendo do horário. Você pega trânsito, você pega dificuldade, você pega fila para comprar as coisas. Mercado insuportável no sábado. Aí você vai pra praia pra relaxar, daí a fila do mercado tá dando Aí não tem volta. água. Aí não tem água. Em Caraguá, onde minha mãe mora, essa parte da água ainda não deu chabu. Mas lá no litoral sul dá bastante, né? Uma vez eu tava em Ubatuba com a família, assim, galera inteira. Tipo, acabou a água no mercado, assim, não tinha galão de água pra comprar. Não tinha aquele galão de 20 litros, sabe? Então. Sei lá, você tem água e não acabou. Tem lá no estoque, não, acabou, não tem água, velho. Se vira, meu. Aí você não sabe o que você faz. Então, quer dizer, ou você mora num entendeu? oásis pra você não precisar viajar, pra você não precisar sair minimamente. Tá falando pro meu filho, a gente tem que ter tudo dentro de casa, tudo. Fazer Porque vai ter um estoque de tempo papá. que a gente não vai mais querer sair, Euri, porque É. é muito trabalhoso. Sim, não, mas ó, pra falar a verdade, eu acho que não tá muito longe não, São Paulo é dessas, entendeu? É legal, é bacana a correria, e é bacana você conseguir resolver quase tudo, né? São Paulo tem tudo, né? Tudo que você procura, você encontra, né? É muito difícil ter alguma coisa que você fala assim, eu preciso resolver tal coisa e ter que ir em outra cidade buscar. Não, você acha, tudo aqui. Só que em São Paulo tem esse problema, né? Tipo assim, tudo tá lotado, você vai almoçar, você pega fila pra almoçar, você pega fila pra ônibus, fila pra
metrô, você pega trânsito. E o lance são os golpes, né, no meio do caminho. Porque assim, primeiro que do trecho que você faz, por exemplo, eu venho pra cá de Uber, de lá pra cá, 3 vezes já tô com o meu telefone dizendo que o meu banco tinha uma operação Uma estranha. compra de 4 mil reais. 4 mil, Do eles nada, são né? super. E aí eu que tinha que ficar na linha pra dizer se era, se não era. E eu geralmente fico na linha. Não. Eu já tô tão estressada, porque eu ficava na linha de propósito só pra xingar a pessoa. Ah, entendi. Pra aproveitar, pra dar uma descarregada. Pra xingar e tal. Agora eu tô tão impaciente que nem querer xingar o golpista eu tenho mais vontade. É. Eu já desligo da cara. Não, melhor É coisa. estresse. Então. Eu acho que isso que você falou de não querer sair de casa já aconteceu comigo também. Às vezes tem algum rolê pra fazer, aí eu tenho esse cálculo na cabeça. Eu falo, mas eu vou ter que pegar metrô até tal lugar, tá lotado, ou então lá tem muita escada rolante. Tem uns lugares assim, essas novas linhas de metrô, né? Tem umas linhas, aquelas da linha amarela e da linha lilás, se eu não me engano, que é aquela da Vila das Belezas, lá, essa linha nova. Não sou capaz de opinar. Então, tem Nunca fui. tem essas estações novas, elas são muito profundas, assim. Então, chega a ter uns 5, 6 lances de escada pra você conseguir chegar na plataforma. Então, assim, você imagina o cara fazer isso todo dia. Tipo, uma vez, Ai, tudo bem. credo. É muito sério, fundo. É fundo pra caramba. Você não viu aquela estação de Pinheiros lá que até teve aquele problema quando tava construindo, afundou a rua lá e tal. Essa estação é gigante. Ai, E é muito. Tipo assim, dessas linhas novas, todas as estações fujam são assim. dessas aí em tempos Elas são muito apocalípticos. É que às vezes não tem muito o que fazer, às vezes a pessoa tem que pegar aquela linha, mas essas linhas, dependendo da situação, você fala, putz, mano, eu não vou. Você já começa a ter preguiça de ir antes de ir, porque você sabe que vai ser um rolê longe, né? Que nem agora quando tem esses shows em São Paulo, a galera coloca o metrô 24 horas. Eu acho que se o metrô fosse 24 horas, talvez fosse mais legal fazer alguns rolês em São Paulo. Tem certos lugares que você vai e fala, putz, passar da meia-noite não consigo voltar. E é Você vazio, chama o Uber, né? o Uber não volta. Então. É legal. Então seria bacana se pudesse. É que vai muita grana também, mas dá. Porque quando tem show eles conseguem, né? Quando tem show, quando tem esses eventos grandes assim em São Paulo, eles colocam o metrô 24 horas. É que você tem que pagar mais funcionários, você tem que Sim, ter é adicional uma operação noturno. maior. Não é tão simples, né? Mas antes de tudo, a gente já está indo para vários lugares aqui. Como sempre, começo do inclusive programa, né? A parte subterrânea. Mas estamos aqui nos estúdios Pode Vir também, então pra galera que gosta de podcast, pessoal que sempre pergunta onde que a gente faz aqui o Terça Nobre, a casa do Terça Nobre, né? O estúdio Pode Vir para você ter o seu podcast também. Eu sinto que em 2025 algumas pessoas precisam ter um podcast e é aqui que elas vão fazer. Então segue lá, aqui no nosso GC tá aparecendo também o WhatsApp, tanto o WhatsApp quanto o Instagram, segue @ Estúdio Pode Vir, você vai ter mais informações. Fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar melhor sobre isso também. E aí você vai poder fazer o seu podcast aqui. Nosso amigo Anderson, comandando a nave mãe, também sempre firme e forte com a gente aqui. Mudou a cor da luz hoje. Eu conversei com ele esses dias. Aí falei, vamos deixar verde. Porque teve um dia que eu vim gravar e ele deixou verde. Aí eu falei, nossa. Aí eu tinha esquecido, porque no começo eu fiz verde, depois nunca mais fizemos verde. Aí eu falei, bom, vamos deixar verde sempre, mano. Fica bonito pra caramba. Ele falou, ó, se eu tiver animado, eu vou deixar verde. Senão, não. Porque tem um trampo. Uma cromoterapia. Tem todo um trampo, né, Anderson, pra preparar. Pensei que não é tão fácil, simples, não é só mudar. Tem que, porque é uma luz mais elaborada. Porque tem umas que você aperta o botãozinho e muda mesmo, mas essa daqui, ela é mais... Mas é o diferencial elaborada, daqui, inclusive. Aqui é tudo muito gostoso e eu sinto também na minha bola de cristal que você vai ter seu podcast em 2025, 2026. Ligue já. Profetize. Tá profetizado. Mas aí eu gostei também do fundo verde. Gostei. Eu sou suspeito pra falar. Tá do tudo verde, muito né? verde, né? Eu tô verde. Você tá tudo de muito verde. Só faltou hoje. e o mais engraçado é que eu trouxe uma camisa verde hoje pra trocar e fazer o podcast com ela e, sei lá, não fiquei com preguiça, não coloquei, tá aqui na mochila. Mas fica pra próxima. E pra galera que tá assistindo a gente, ó, foram 2 episódios que eu fiz aqui nas gravações. A gente teve o que falou sobre, né, quando o mundo parece desmoronar. E antes dele também teve um que foi sobre picuinhas e jogos de interesse. Como que as pessoas elas agem com picuinhas. E o mais engraçado é isso, que a gente já falou sobre esse assunto aqui, assim, de outras formas, mas nesse programa eu falei muito sobre essas pessoas que elas chegam na vida adulta, elas estão quase chegando na vida idosa e ainda têm atitudes como se ainda estivesse vivendo numa turminha de 15 anos de adolescente. Então, assim,
o ambiente de trabalho muito tóxico, nesse sentido de pessoas fazendo fofoquinha, sabe? Aí você pensa assim, pô, não, mas são pessoas imaturas porque são muito novas. Às vezes não, às vezes as pessoas já têm uma certa idade e mesmo assim não é madura. É imatura no sentido de tratar como se tivesse uma disputinha, sabe? Ah, eu preciso ganhar. Você acredita que tal pessoa falou isso? Não, mas eu não levo desaforo pra casa. Coloquei ela no lugar dela. Sabe essas coisinhas, sabe? Que cansa. E no ambiente de trabalho, e até na vida mesmo, sabe? As pessoas não têm coragem de enfrentar e de falar o que tá pensando. Espera a pessoa virar as costas pra falar mal, mas quando tá perto não fala. E aí fica esse joguinho de picuinhas de adultos, né? Pessoas adultas que poderiam resolver o que tem ali frente a frente, resolver as diferenças, mas não fica nesse joguinho. Eu acho, bom, não vou. Isso eu sou capaz de opinar. Eu não posso me exaltar muito, porque eu tenho uma experiência muito vasta nesse tipo de... Eu colecionei muitas pessoas assim na vida. A gente tem karma, né, Yuri? Tem gente que coleciona gente grossa, tem gente que coleciona gente folgada, tem gente que coleciona... Eu fiquei entre o folgado e o intrigueiro. Infelizmente, Foi acho meu... que o meu é folgado. O seu é folgado? É gente folgada. O meu é o ultra folgado subterrâneo. É aquele O master. É o master daquele que, né? E gente intrigueira, gente que faz joguinho pra conseguir. Tanto que eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela separou vários casais. Assim, com palavras. Falando. Ela só ficava feliz quando ela via aquele casal que tava todo apaixonadinho, separado. E eu conheço o histórico. Sabe aquela coisa? Vai, fala o que você quer, pena que eu te conheço. Então, eu conheço o histórico da pessoa. E aí eu fico pensando, mas o que ganhou? Sim. O que ganhou? Não ganha. Esse dia eu estava pensando, né? Tem algumas pessoas que não duram muito no CLT, você conhece? Que não consegue entrar numa empresa e ficar. Na época que eu trabalhava numa empresa no interior, a gente chamava isso de ruim de serviço. Falava, não sei o que lá é ruim de serviço. Às vezes tem um gendicão. Não dura, porque você tá sempre trocando. Então, às vezes tem um gendicão. Tava pensando hoje, porque assim, eu conheci recentemente uma trupe de pessoas que têm um histórico de nunca terem trabalhado em empresa grande por muito tempo, ou uma empresa regular que entra, tal hora, sai por muito tempo, e obviamente que eu sou inteligente, todos pelo mesmo motivo. Eles são pessoas impossíveis de lidar, são pessoas que brigam com todo mundo, são aquelas famosas, eu falo mesmo, isso, falo o que eu quero. Eu até falei sobre isso, opinião enfia de pessoas no que bolso. cometem o sincericídio. São ridículas por e não nada. percebem o quanto elas são ridículas. Elas querem lacrar e acham que elas estão fazendo um papelão, então fazem um baita papel de palhaço. E aí o que acontece? Eu conheci uma trupe dessa e coincidentemente nenhum deles trabalha numa empresa que tem horário para entrar e horário para sair, porque essa empresa consome a gente. Você não é capaz de ficar fazendo fofoca da vida dos outros. Quando você não tem tempo, quando né? você tem o que fazer. Então é inversamente proporcional. Uma pessoa ocupada é uma pessoa que não enche o saco dos outros. E uma pessoa desocupada é uma pessoa que só faz volume e enche o saco dos outros. Pronto. Resumimos a equação do universo. Sim. Pedro, todo homem é mortal. Pedro é homem, Pedro é mortal. Básico. Como eu já trabalhei muitos anos. Não é o CLT em si, porque hoje em dia já não tá mais, né? O povo tá pichando quem é CLT. Você viu isso agora? Todo mundo tem que ser autônomo. PJ ou autônomo, como se fosse fácil, né? Demorou, vai lá, abre seu próprio negócio do assim nada. Mesmo, quando você é autônomo, se você é um ocupado, você não tem tempo de ficar enchendo o saco dos outros. Sim, aí o mais louco é isso, é o que você falou. Dessas pessoas que elas querem lacrar de graça, entendeu? Que eu falei que tem essa frase que é muito, né, usada, né? Tipo, coloquei ela no lugar dela. E às vezes, por isso que eu falo, cara, o que a pessoa tem na cabeça de acordar, né, lá na casa dela e pensar assim, hoje eu vou... Acorda com raiva do Bilal e com raiva da Xuxinha. Hoje eu vou... É porque você fala, mano, a pessoa pega 2 horas de trânsito ou de transporte coletivo para chegar no trabalho, 1 hora e pouco. Pô, você já tem uma jornadinha para chegar. Você já não chega... você já não chega puro, né? Como diz, ninguém tá puro. Você já não chega puro, não adianta. Você já aconteceu alguma coisinha no caminho... E aí, tipo assim, você já tem que chegar porque você enfrentou uma coisa pra chegar. Aí você chega e já tem alguém pronto pra encher o saco ou pra falar alguma coisa. Ou aquelas pessoas que batem o seu ponto, né? Tipo assim, fala bom dia pra você e olha pro relógio. Pra saber a hora que você chegou. Nunca vi uma dessas. Tem dessas. Eu falo mais na questão do ambiente de trabalho porque é onde a gente lida mais com as pessoas, né?
porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então eu fico pensando assim, cara, como que a pessoa consegue ter essa, sabe, não Eu acho que é uma inquietação muito grande. pensar nas outras? Eu acho assim, que quando você acorda com raiva do Bilal, acorda com raiva da Xuxinha, e aí você tem que pegar alguém para descontar, você precisa de tratamento, porque as outras pessoas, elas... Tem gente que precisa tomar remédio pelo bem do outro. Uhum. Não é pro próprio, entendeu? É pelo bem do outro. E aí, essa trupe que eu te falo, me abriu muito uma coisa na cabeça. Eu brinquei com o CLT, tá, gente? Eu brinquei. Mas, se você pegar um trabalho firme, sabe? Você não tem aquela coisa de falar, olha o que fulano fez. Nossa, você viu? Você viu o quê da sua conta? É feio, é cafona. Gente que fala, ai, eu falo mesmo. Você sabe que eu sou sincero, né? Pega sua sinceridade e vai cuidar no psicoterapeuta, vai fazer. Não é que você deva ser falso, não é isso, mas existe um verniz para você lidar com a sociedade. Não pode sair falando tudo o que você pensa, senão ferrou. E tem jeito de falar também, Yuri. Tem que saber. A gente pode falar o que a gente pensa, assim, mas de repente, com um jeitinho, você fala. Sim. Eu duvido que você chegaria para mim e me faria uma crítica me xingando. Eu duvido. Não. Tem gente, tem jeito. E aí eu vejo umas babaquices, eu vejo umas coisas, me pegou bem no dia certo. Porque eu tô há uma semana acontecendo cada dia uma coisa. Teve aquele motoboy que eu mandei para aquele lugar. Você tava bravo. Foi acontecendo uma sucessão assim de coisas assim nesses 10 dias, inclusive um pouco antes de eu entrar no recolhimento, que eu falava assim, eu não sei o que acontece com a humanidade, ou então a doida sou eu. Porque também tinha aquela... A gente veio de uma geração, né? Parecida, de pessoas assim que trabalhavam em empresas que existia um respeito muito grande com os chefes, entre aspas, com quem era mais superior ali e tal. E aí tinha aquele momento assim que a pessoa não estava dando conta do trabalho e o chefe chamava na chincha, entendeu? Dava uma chamada no cara, e aí, mano, não sei o quê. E aí o cara aprumava, opa, peraí, não posso perder esse trabalho aqui, deixa eu... Porque às vezes o cara merecia uma chamada mesmo. Isso aí era normal. Fazia parte como diz, né? Fazia parte do rolê. Agora não pode mais. Tipo assim, se tiver uma chamada na xincha, a pessoa simplesmente pega e vai embora. Mas assim, é porque ela não aceita. E aí o que eu falo, eu não tô defendendo o lado dos chefes, até porque eu não sou chefe, eu também sou CLT. Só que eu já passei por esse lado, assim, no sentido de ser um funcionário mais ou menos, de estar ali meio cumprindo tabela, e o chefe chegar em mim e falar, ei, mano, eu chego aqui, eu te peço isso, você não faz. Eu faço aquilo, você faz cara feia. Pô, você tá aqui pra trabalhar, brother. E você consegue se contrariar. Entendeu? E aí, tipo, eu caí na minha realidade. Eu não tinha entendido, eu era moleque. Já contei essa história aqui no podcast. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu tava no auge da adolescência com 20 e poucos anos. Você sabe quando você não entendeu ainda que você passou da adolescência pra vida adulta? Demora esse entendimento. Não é tão simples, né? O que eu falo, hoje eu olho pra trás e eu vejo, pô, com 22 eu pensava que eu era responsável, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu tinha minhas responsabilidades, mas hoje eu falo, pô, olha as atitudes que eu tive, olha... Aí você fala, não, então eu não tava pronto como eu achava que eu tava. E aí o chefe chamou na xixa, falou um monte pra mim, eu fiquei com medo de perder o emprego, falei, não, chefe, me desculpa, vou melhorar. Pergunta que não quer calar, por que você ficou com medo de perder o emprego? Porque eu tinha conta Isso pra é bem pagar, eu morava de aluguel. Entende? Então, assim, todo encostado que tem alguém para se encostar, ele pode xingar o chefe, ele pode sair no primeiro berro. Toda vez que você tem alguém para se encostar, que se der problema você pode pedir um dinheirinho emprestado. Ah, tudo bem, o que tem? Meu nome já tá no Serasa, eu já tô... Tem gente... Eu tive um colega que ele dizia assim, eu devo mesmo em todo lugar, porque eu sei que 5 anos caduca. Era isso. Aí saía fazendo e na época, compras lindas. Na época era assim, você não tinha um tempo que você tinha que ficar no emprego. Se você fosse demitido sem um prazo tão grande, você já pegava o seguro-desemprego. Então ele ficava 4 meses no emprego, 4 de seguro, ou 5 de seguro, 4 meses. Era assim. Delícia, né? Eu não fazia mais nada, só ficava... Por quê? Porque tinha alguém em quem se encostar. Eu acho assim, para cada um que tá tendo burnout na Terra, tem sempre um encostado do lado. Sim, sim. Então, eu acho que assim, tinha esse negócio do chefe dar aquela cobrada e a pessoa, entender. Porque assim, existem os dois lados. Tô falando, existe aquela empresa que tira seu couro, que sobrecarrega o funcionário, que às vezes uma função de 2, 3 é uma pessoa fazendo sozinha. Então isso é sacanagem, realmente a pessoa vai surtar, vai dar burnout, que nem você falou. Só que tem às vezes algumas pessoas que é assim, que elas querem chegar, elas querem tudo
mas quando você exige, a pessoa... Aí chega quase a ser... Tem um meme do Simpson, do Homer Simpson, assim, quando eu chego no trabalho, me pedem pra trabalhar. Aí tá a cara virada com raiva. Você chega na pessoa, você não pode pedir pra pessoa a função que ela faz, você não pode pedir uma coisa pra ela da função que ela faz. Pô, cara, tal coisa não tá funcionando, você pode ver pra mim? A pessoa, pô, mas peraí, cara, você trabalha aqui nesse setor, é pra você que eu tenho que pedir. Então, assim, tem algumas situações que estão acontecendo, que pessoas chegam e elas não querem, como tem aquela frase, muita gente quer um emprego, mas não quer trabalhar. Entendeu? Eu tive uma pessoa que trabalhou. Você não quer trabalhar. Tive uma pessoa que trabalhou pra mim, que eu tinha que ligar pra pessoa pra ela acordar pra vir trabalhar. E aí a pessoa brigava comigo porque eu tinha acordado ela. Olha que legal. E você ainda tinha que pagar ela. Não, né? Aí no legal, final, né? quando infelizmente essa dinâmica não funcionou, Sim. a pessoa me culpou. Como é que você faz uma coisa dessa? Eu tenho conta pra pagar, porque não acordou cedo igual todo mundo. Pedala, Robinho. E eu falo isso pro brother meu. A gente tá falando negócio. Às vezes a gente se sente, né? Injustiçado em algumas coisas. Pô, o trabalho é ruim, não sei o que lá. Mas aí você chega no metrô. Eu falo muito do metrô porque eu pego o metrô todo dia, ônibus e tal. Pra você entender a realidade que você tá, pra você pôr o pé no chão. Cara, você pisa no metrô 6:30 da manhã, 7 horas, a hora que a galera pega o horário de pico, né? Cara, você olha assim, dos dois lados, é gente assim, a perder de vista, assim, você não consegue ver o chão, sabe? É muita gente indo, muita gente voltando, e aí você entende, pô, sou mais um. Tipo assim, tá ruim pra mim, mas tá ruim pra toda essa galera aqui também. Eu não tô sozinho nesse barco. Porque às vezes a gente tem essa sensação, né? Tipo, só eu sofro, só eu que tô passando por esse perrengue aqui. E aí você vai ver, as pessoas estão também, tipo assim, é uma Tá luta todo mundo lutando. geral, né? Entendeu? E Que nem você falou. quem tá em pânico porque tá passando por momentos difíceis é quem realmente tá passando mesmo. Existe uma coisa que é momento difícil e tem uma coisa que é momento de vitimismo. Uhum. Porque enquanto você tá no mesmo padrão de todo mundo, acordando cedo... Gente, tem gente que acha que trabalhar é exploração. Que assim... Tem gente que realmente acha que trabalhar é como se fosse uma doença. Queria como ficar se em fosse... casa recebendo sem fazer nada, né? E se eu não tenho, eu peço pro outro. E se eu não tenho, o outro me empresta. Então, lembra que eu te falei que eu colecionei alguns tipos de pessoas na vida? Os vagabundos, que são esses aí, eram os meus favoritos. Não favoritos, né? Mas os favoritos do meu karma. E os intrigueiros, os que fazem conchavo, jogam um contra o outro, assim. Foi a segunda parte. E hoje eu agradeço muito, né? Porque quando eu aprendi a jogar todo mundo pra fora, igual na rádio, não sei se você escutou aquela parte que eu falei, joga pra fora. Se a pessoa é uma pedra de tropeço na sua vida, você não é obrigado, gente. A gente tem obrigação com o pai, com a mãe e com os filhos da gente. Ai, que egoísta. Não, é real, é bíblico. Na verdade, mais com os filhos depois que a gente é mãe e pai do que com os próprios pais. Sim. Então, a gente não tem que ficar carregando uma sem alça nas costas. E essas pessoas, elas são realmente um câncer. A pessoa que ela acha que ela tem que sempre ser autônoma porque ela não consegue se dar bem com ninguém. O problema tá no empregador ou tá nela? Então. Não, e outra, né? Tipo assim, você não aceitar que não deu certo algumas coisas. Então, tipo assim, tem certas coisas que não vai rolar e aí você vai ficar... Por exemplo, a gente já viu muito histórias assim, de pessoas que trabalhavam numa empresa grandona, ganhavam um salário bom e ela sai daquele emprego e ela quer ganhar aquele salário ainda, só que ela não tá mais naquele nível. As empresas não pagam mais isso, a gente vê muito isso na Globo, né, mandando os medalhões embora. Tipo, todo mundo que ganhava um salário absurdo, acabou o contrato, falou, mano, agora vai abaixar. Chega, tipo assim, menos que o dobro, né? Tipo, menos que a metade, isso, menos que o dobro não. O salário era tanto, aí diminui a metade, às vezes um pouquinho menos que a metade. E aí os caras não ficam, né? Porque são os medalhões que ganhavam muito dinheiro. E a empresa trabalha hoje nessa linha. Então, assim, é isso. O cara saiu de uma empresa grande e ele não consegue mais emprego ganhando o que ele ganhava, e aí ele acha que tem que... Olha, se tá desse jeito para uma pessoa que fez nossa emoção ser alimentada desde a nossa infância, por exemplo, um Lima Duarte da vida, por exemplo, uma Glória Pires, né? Que hoje eu tô com a Glória Pires bem na... você tá com a... Eu tô... Baixou a Glória uma Pires, pessoa que mexeu com a gente, eu tava vendo a Vale Tudo, né? Esse remake, ele tá bem diferente do primeiro, muito diferente, porque ele teve que se adaptar à realidade de agora, né? Sim. E então eu venho de uma escola aí de pessoas que eu vi no Vale Tudo, depois eu vi mais 150 novelas, 280 filmes. Muitas das emoções que eu tive na vida foram embaladas por novelas e filmes e trilhas daquelas pessoas. E se tá ruim pra elas, imagina pras outras.
Mas é um exemplo assim, então, é o que você falou, as pessoas, tem gente que quer ser autônomo, mas sem fazer nada diferente, e aí só quer ficar sendo autônomo para não enfrentar, que nem você falou, não enfrentar um trabalho de segunda a sexta, não pegar transporte, ou não ter que pegar um trânsito. Se você perde muito o seu trabalho, se você perdeu várias vezes o emprego por motivo de não conseguir atingir o que a empresa esperava de você, de performance e tudo mais, você precisa se reciclar, você precisa ir atrás disso, mas você tem uma luz no fundo do túnel. Agora, se você perde todos os seus empregos porque você briga com todo mundo e porque você não consegue se submeter a quem está acima de você e porque você vai lá para trazer problema e falar as verdades cafonas, então você não vai arrumar nada em lugar nenhum, porque não tem reciclagem para isso. É difícil. E o outro lado também, que nem eu falei no outro programa, era isso. Tipo assim, infelizmente, muitas empresas também têm um ambiente muito pesado, muito tóxico e de um jeito que realmente torna a vida das pessoas um inferno praticamente. Então, tem essa também, né? De você ter, assim, empresas que não vê nada, não vê o lado do funcionário. Tem. Que você fica doente, as pessoas acham que você tá metendo louco. Às vezes, por causa de uma pessoa que deu atestado falso, todas as outras pessoas pagam. Então, assim, você fica com... Olha que loucura, você fica com medo de marcar uma consulta durante a semana, porque é muito difícil você conseguir marcar uma consulta de sábado. É muito raro, né? E geralmente você tá tentando marcar uma consulta em setembro, você vai conseguir para dezembro, né? Tanto sendo paga quanto sendo no SUS. Nunca é fácil você conseguir alguma coisa de sábado. Aí dia de semana, às vezes é um pouco mais fácil, mas você já fica com aquele receio. Putz, se eu faltar, as pessoas vão achar que eu tô metendo louco. Ou até quando você tá doente, as pessoas ainda ficam querendo que você volte antes do tempo. Sim. Então tem essa também. Então, cria esse ambiente tão pesado que a pessoa não pode ficar doente. Você tem que ser máquina, e aí você tem que assumir várias funções. Se você reclama, você tem que agradecer porque você tem um emprego. Tem gente que tá desempregada que daria tudo para estar no seu lugar, né? Você escuta isso também. Então, eu acho que tem esse lado também, que eu acho que tem essas pessoas folgadas que não querem trabalhar de jeito nenhum, mas também tem esse ambiente. Tem ambiente que praticamente tóxico, que adoece insalubre, o né? funcionário. Adoece. Funcionário. Eu trabalhei numa empresa, eu trabalhei em várias multinacionais, mas eu fiquei 26 anos em sala de aula. Então, o meu ambiente conhecido, o lugar que eu gosto são crianças, adolescentes, professor de criança falando sempre mal das crianças e da mãe, falando que a criança vem com a roupa suja. Que povo venenoso. Sacanagem. Professor de criança pequena, eles ficam avaliando aquilo tudo. Tadinha, Aí a lancheira né? tá com menos lanche Tadinha do que a das outra. Às vezes só tem aquele teninho, né? Nossa, mas é tudo. Se a criança tá com cheiro dó. disso, tá com não sei o que daquilo. Esse povo aí, eu nem ficava muito na sala dos professores quando era professor de criança. Mas você tem um ambiente muito mais saudável. Você tem gente querendo, que nem hoje, né? Eu leio tarô e faço trabalho com terapia com algumas pessoas. Você pega pessoas que já estão no momento que elas estão com muita dificuldade, algumas já até desistiram. Agora, quando você está na escola, a sua função é ser motivadora do futuro que ainda existe para aquela pessoa, né? Então, era muito gostoso. Não posso reclamar de ambiente de trabalho. Certa vez, trabalhei para uma pessoa que era uma empresa pequenininha numa casa. E ela, sei lá que síndrome que ela tinha de imperatriz, mas ela tinha um cachorro desse tamanho, uma experiência genética, um poodle, que era desse tamanho, Uri. E ele chamava Bingo. E aí, era assim, solta o Bingo, por favor, porque ele tá há muito tempo lá atrás. Quando soltava o Bingo, um cavalo que quebrava a fonte, que tava nas coisas, era a gente pegando os cacos do Bingo. O Bingo dava aquelas cabritas que ele tacava a perna no sofá, via, corria. Assim. E a gente com pasta de importação, fazendo processo de importação, que você não pode errar, a ordem das folhas. Foi lá que eu aprendi a trabalhar com importação e exportação. Sim. E aí a gente quer manter a mínima seriedade, né? Mas o Bingo não permitia. Ele arrastava a moça pela rua, vinha com o joelho ralado, que ela tinha caído com o Bingo. E era uma empresa assim, que a gente não sabia o que a gente esperava daquilo, né? Aí ela ficou grávida, a dona, e ela cismou que ela não queria mais a comida da moça que trabalhava lá, porque a gente grávida, a gente fica muito assim, cheia das vontades, né? Cheia das ideias. Aí ela falava pra mim, você faz pra mim? Eu era assistente de diretoria. Fazia comida pra ela, levava comida na boquinha dela, sabe? Sim. E o Bingo, e quando ia viajar, tinha que conferir se as roupas da mala estavam direitinho. Até check-in pra ela já fiz, correndo no meio do aeroporto, e ela correndo com a mala lá atrás.
Igual aquela funcionária, igual aquela menina do Anne Hathaway lá, né? Mais ou menos. Correndo com o café na mão e o Isso. Diabo Veste Prada. E eu fiquei lá bastante tempo. Ela pagava muito bem, não posso me queixar, né? Eu tinha acabado de comprar um apartamento e para mim era importante aquilo tudo. Mas era assim, essa mistura meio complicada. Tipo assim, então, eu te levo em casa para eu ler um tarozinho pra pessoa. Entendeu? Maravilhoso. Então lá tem o bingo, daqui a pouco te dá uma bronca, xinga. Falava assim, se for para você me perguntar, eu mesma faço. Nossa, é só você olhar o outro processo de importação que você vai entender esse. Foi assim que eu aprendi. Eu tive um chefe meio filha da puta também, que ele tinha o dom de colocar a culpa nas pessoas, que a pessoa não tinha feito nada, mas ele conseguia, cara. Pra mim, o auge foi o dia que a gente tava num evento, e aí ele levou a maquininha de cartão, e aí ele veio com 37 coisas na mão, tudo desengonçado assim. E aí eu falei, pô, mas por que você não pediu ajuda, né? Não, mas é porque eu tenho que não sei o quê. Aí ele pegou e derrubou a maquininha de cartão. A maquininha pulou do colo dele, espatifou no chão. Só tinha uma maquininha de cartão. E ele começou a me xingar. Ele derrubou. Eu falei, mas você derrubou a maquininha, cara? Mas é porque você não sei o quê. Eu falei, caramba, ele conseguiu colocar a culpa em mim, da porra da maquininha que ele derrubou. Então, tipo assim, isso é muito louco, né? As pessoas que elas delegam as coisas, ou então elas, antes de delegar, elas já estão colocando a culpa em você, né? Aí eu falei, mano... O ambiente corporativo, ele tem uns memes, assim, eles têm umas coisas. Quando eu estava na DHL, fiz uma cirurgia muito grande porte. E eu não tive uma recuperação rápida, foi diferente do que foi prometido. E aí, conforme foi passando o tempo, eles colocaram uma outra pessoa para trabalhar na minha mesa. Eles já tinham intenção, né, de me demitir. Rua. Mas eles, não sei se não podia, porque eu estava operada e tal. Eu não sei como foi a dinâmica. Eu sei que quando eu chego lá tem um cara sentado na minha mesa, e aí eles me chamam para a salinha, né? E nisso, como é que tem uma pessoa sentada na sua mesa, você tem um monte de coisa sua ali nas gavetas, sim. Em tudo. Ah, não, mas a gente já tirou, tá tudo aqui no saco de lixo preto. Isso me rendeu os meus silicones, o processo que eu meti na empresa, entendeu? Que pagou o meu silicone. E eu fico pensando, né? Como que você sai com as suas coisas num saco de lixo preto? Não, é ridículo. Nos filmes americanos, eles dão uma caixinha bonitinha. Mas a melhor parte não foi essa. Tudo isso que eu tô fazendo, esse exposure aqui que eu tô fazendo, não tô nem aí, é porque na hora de ir embora, tinha um coordenador que era maravilhoso, um taurino super fofo, e tinha um mariranha ali. E esse daí, foi todo atrás de mim. Você quer um pouquinho de água? Ele gosta de mim. Dizem, né? Quem trabalha lá ainda diz que ele gosta de mim até hoje, esse coordenador. E o outro, todo com uma cara de recalque, vivia no recalque, vivia do ataque de pelanca. Gosta de mim até hoje. Aí tem um quadrinho na mesa dele. Né? Tipo, quadro da culpa. Porque ele falava assim, olha, não vem de mim. E não sei o que, dava toda desculpa. Você quer água? Falando, cara, não quero. E aí o outro pegou. O que foi que ele falou? Ele foi irônico. Ele foi irônico o tempo inteiro. Daí, quando eu fiz uma pergunta, ele falou assim, olha, ele meio que assim, se vira com a informação, chupa que é de uva. Sim. E ele tava falando com uma cigana, desculpa. Eu fechei a porta, eu voltei, abri, eu olhei pra cara dele e falei assim, deixa eu te falar, o mundo dá voltas, tá? E fui embora. Deu 15 dias, o cara foi demitido. E a DHL é uma transportadora. Sim. Então, eu fiz uma brincadeira, um trocadilho com as voltas que o carrinho dá, né? Mandei um carrinho da DHL para ele, né? Para parabenizar e falou assim, tá vendo? Porque o mundo dá voltas. Delícia. Né? Tem lugar... Ah, mas como você foi ridícula. Fui. E daí? Mas ele começou, né? Na ironia. E... como eu gosto de girar o botão aleatório Terça Nobre, às vezes tem que girar o botão aleatório, né? Eu fiquei sabendo que você ganhou um prêmio esses dias aí, aqui em São Paulo. Pois é. Que prêmio foi esse? Conta pra gente. Então, é assim, ó, Prêmio Comunicação e Destaque é o nome do prêmio, daí tem uma vez por ano. E ali tava destaque na categoria oraculista e mestre em vivência oracular. Ah, que legal. Legal, né? Daí ganhei uma espada e o negocinho assim, da Assembleia, ele é registrado em cartório, com todos os negócios lá, selo holográfico. É gostoso. É gostoso saber que alguém que me indicou pro prêmio é alguém que sentiu que sua vida foi tocada pelo meu trabalho.
porque é um prêmio por indicação. Sim, também a ver com as suas participações na TV, na sua carreira também, seus programas de rádio, de TV, tem todo esse acompanhamento, né, do seu trabalho também como taróloga, oraculista, né? É muito gostoso, assim, porque eu tava num tempo que eu tava moada, lembra? Tava bem na fase do recolhimento. Sim. Bem na fase que eu não queria nada, assim, sabe? Aí você volta, daí os meninos me incentivaram. Eu falei, não vou. O Henrico, você vai. Eu não vou. Foi muito ele que conseguiu fazer com que eu saísse de casa, né? E eu acho que a gente, quando dá um passo, a vida dá outros passos em direção a gente. Aquela história que eu já te contei. Então, eu acho que mais alguns prêmios poderão vir por aí. Aí sim, que legal. Depois a galera que tá assistindo a gente aqui, dá uma olhada lá no Instagram da Selena, que tem lá as fotos dela com o prêmio. Foi bem legal. E você ficou emocionada na hora? Qual foi a sensação que você teve na hora? Nenhuma. Nenhuma? Eu preciso parar com o meu sincericídio. Não é que nenhuma. Não, É que eu tô de um jeito, assim, ultimamente, que eu prefiro não ter emoções muito fortes sobre nada. Mas dá pra controlar isso? Depois de um tempo da você minha não vida ter. deu. Não, depois de um tempo. Entendi. Eu até uma conversa que um dia a gente pode ter. Como algumas pessoas conseguem interferir num processo emocional a ponto de você cortar relações com uma parte de você. É quase um tutorial, né? Do YouTube, né? Maravilhoso. Cortar relações com uma parte de você. Como cortar relações? Eu fiquei bem, fiquei feliz. Emocionada não, só na hora do hino. Não posso escutar o hino que eu choro. Você é uma patriota Eu sou. nata. Eu sou. Olha só que maravilha. Pera aí, só dar uma paradinha. Anderson, desculpa, quanto tempo de gravação que a gente tem que eu não contei hoje? Tá, 36,5 agora. Tá bom. 37, Beleza, só pra eu vou olhar os comentários aqui que... Mesmo quando você me abandonou... Grita. Tem os comentários. A Maria comentou. Maria Aparecida. Vamos lá. Vamos voltar. E vamos girar o botão aleatório mais uma vez. Eu quero aproveitar para agradecer também os comentários, né, da galera que acompanhou também o episódio Picuinhas e Jogos de Interesse, que a gente acabou fazendo parte 2 agora desse, né? Esticando o assunto. A nossa grande amiga Maria Aparecida colocou aqui: as pessoas não sabem quem realmente é você, não tem inteligência emocional para saber o grande homem que você é. Obrigado, fiquei muito feliz com essa mensagem. Ela desejou aqui uma ótima madrugada, acho que ela estava acompanhando o programa na madruga, né? Aí que teu caminho seja de proteção, prosperidade e bênção, amém, obrigado. E ela colocou: as pessoas viraram hipócritas, levantam bandeiras sem querer saber o porquê. É verdade. A gente teve um comentário aqui também do meu amigo Ângelo Arocha. Ele colocou que tava com saudade de ouvir esses programas estilo tapa na cara, que às vezes dá uns chilique em mim aqui, eu começo, baixo sei lá. E se você tivesse falado palavrão, a Maria Aparecida, que vem a ser aluna, ela ia te chamar de malcriado fofo. Mas ela falava, nossa, o Euri falando palavrão quando eu falava. Ela adora que Mas eu falei palavrão. um monte, esse aí eu falei também. Aí meu irmão Giancarlo Benevento também comentou lá, desejando sucesso ao Terça Nobre, que eu falei um pouquinho sobre os 5 anos do programa, né? Que em março desse ano a gente fez 5 anos. E eu tava lembrando, esse dia eu tava olhando, apareceu umas fotos de lembrança do Facebook, do Google Fotos, né? E tipo, na pandemia, quando eu comecei a fazer o podcast, eu fazia no quarto, né? Eu tava em casa, com os equipamentos parados, falei, pô, vou fazer alguma coisa, vou tentar gravar. E aí, tipo assim, era tudo muito no improviso. Então, assim, o fundo de croma eu peguei um lençol azul, porque eu sabia que o azul daria pra fazer croma. Claro que não do jeito que precisa ser feito, mas de uma maneira bem improvisada. Fiz um croma com lençol azul que eu tinha em casa. Aí, pra deixar uma luz mais forte, assim, pra melhorar a imagem do vídeo, eu coloquei uma lâmpada mesmo, peguei um fio, estiquei, coloquei um bocal de luz, Você coloquei fica pingando ali embaixo perto da minha cabeça, assim, a lâmpada em cima. E aí eu tirava foto, assim, pra mandar às vezes pros amigos: ó, eu tô aqui nos bastidores. Porque na gravação não aparece nada disso, né? Na gravação não aparece as coisas penduradas e tal. Era só o quadradinho ali do vídeo. Mas aí era a lâmpada pendurada, era lençol na porta do guarda-roupa, era um ventiladorzinho embaixo, assim, do pé, pra não fazer tanto barulho. Então era uma estrutura muito diferente. Então, assim, quando eu olho hoje aqui o Terça Nobre e 5 anos de programa, eu fico tipo, eu falo, caramba, mano, aí passa um filme na cabeça, entendeu? Aí eu falei um pouquinho sobre isso também, sobre, tipo,
chegar, né? Pelo menos conseguir chegar nos 5 anos de programa. Sua persistência é incrível, assim, porque é uma trajetória difícil. A gente não tem o reconhecimento que muitas vezes o trabalho que a gente tem um baita trabalho para fazer uma coisa e você realmente merece um negócio lá no final, um pote de ouro, porque outra pessoa teria desistido, mas a gente percebe que é um sonho muito grande seu. E eu profetizo, sabe que minha boca é santa, né? Sim, Assim obrigado. como o mundo deu voltas lá, Aí sim, aqui gostei, ele vai gostei dar de volta, ver. mas ele vai lá pro alto. Que maravilha. Então, porque assim, hoje, infelizmente, a gente vê muita gente também tentando buscar, né, um lugar, né? Que teve uma época que todo mundo fazia canal no YouTube. Aí foi um hype, como o pessoal chama, né? Aí depois, uma galerona teve podcast. Mas aí, o difícil de você mandar um podcast, até eu falo por mim mesmo, por isso assim, de você conseguir toda semana gravar e você não cair no mesmo assunto, não virar mais do mesmo, não virar repetitivo. Ou então, assim, ter vontade de gravar, porque às vezes acontece de não ter mesmo. Você fala, será que as pessoas querem ouvir o que eu tô falando? Será que vai valer a pena gravar? Pô, tô cansado, vou dando trabalho. Porque é mais um trabalho, né? E aí você tem que gerar também ali um conteúdo, buscar a galera para assistir, para acompanhar. Então, tem essa coisa também, assim, de ter uma galera que quis fazer e depois, ao longo do caminho, foi parando, porque tem você tem que toda semana gravar. Tem gente que grava mais do que um por semana, né? A própria plataforma exige, né? O YouTube, para você poder atingir os parâmetros que eles pedem, é muito difícil, né? Tem que postar vídeo quase todo dia, você tem que postar short, tem que postar isso. Então, é um trabalho realmente bem puxado, né? Assim, e eu faço praticamente tudo sozinho, né? Então, a edição, Sem corte, contar essas que coisas. você lava, passa e cozinha. Aquele feijão delicioso. Você tem toda uma vida para cuidar e um monte de coisa. Essa persistência é incrível, incrível. Não, eu acho show. Você não tem bicho, não, né? Não, só planta. Agora, E você cuida, você deixa secar. Cheguei no nível da planta, até que minhas plantas Ó, estão sobrevivendo. Paz de samambaia. Elas estão sobrevivendo. Tem uma espada de São Jorge lá que Ela cresceu. sobrevive sozinha. Eu ganhei uma folha, mas foi muito louco isso. Eu ganhei teve uma época que foi o ano retrasado, 2023. Aconteceu um negócio muito louco lá onde eu morava. Aí tava uma energia muito pesada lá onde eu morava. Mas muito, muito. E eu não sabia mais o que eu fazia. Eu rezei, eu pedi ajuda, não sei o quê. Aí a minha irmã, que infelizmente faleceu esse ano, minha irmã Cidinha, ela foi lá em casa e me deu uma folha, me deu uma espada de São Jorge. Falou, ó, coloca essa espada de São Jorge debaixo da cama pra dar uma limpada nas energias e tal, debaixo da cama que você dorme, tal. E aí eu coloquei, só que, sei lá, passou 1 ou 2 semanas, eu fui limpar a casa, aí a espada de São Jorge tava lá debaixo da cama lá. Fiquei com dó, daí falei, tadinha, vai ficar ali, vai secar. Aí eu peguei e coloquei um copo de água e coloquei ela dentro do copo pra ver se ela sobrevivia. E ela sobreviveu. E até hoje, agora ela tá gigante, tem um monte de... Sim. Teve um monte de filhinhas lá. Agora tem umas 5, 6 espadas de São Jorge. Eu tive que passar ela de um copinho com água pro vaso. Ela ficou 1 ano no copo com água, tendo filhos pequenininhos lá debaixo. Aí quando eu coloquei ela na terra, ela cresceu. Aí teve algumas orquídeas que eu ganhei também. Porque lá na rádio eles dão flor pra gente no dia do nosso aniversário, né? Aí eu tenho umas 3 lá em casa já e todas sobreviveram, então... Tá vendo? Então eu acho que eu tô Legal. sabendo cuidar delas. Tá Assim, não tá aquela, nossa, que plantas maravilhosas, mas elas estão vivas. É, e você se cuida sozinho, você tem... E aí persiste, faz o podcast, faz as coisas... Eu acho isso fantástico, não tem como não dar fruto. É que algumas plantas, elas crescem a raiz primeiro. A gente só vê a primeira folhinha depois de um tempo. Mas essas que crescem a raiz primeiro são as que nunca morrem. Entende? Bonito isso, hein? Então você vai fundo aí que seu vaso parece que tá com um brotinho pequenininho. Daqui a pouco a coisa vai e não volta pra trás. Maravilha, Deus te ouça. Amém. E os programas lá na Vibe Mundial? Então Teve tá uma andando renovada, agora, teve uma né? renovada aí agora, né? É, eu tenho que criar disciplina, Yuri. Eu preciso de uns tapas na cara. Pensei em ir num spa. Aí falei, não. Aí ela vai te dar um tapa na cara? Não, eu pensei que no spa eu vou morrer de tédio, porque eu não vou ter problema pra resolver. Será? Eu não consigo viver sem ter problema pra resolver. Aí eu pensei em fazer artes marciais. Aí eu fui pensando, fui criando vários caminhos O que na que minha você poderia cabeça. fazer pra... É. E aí eu tô pensando agora em socar o Bob. Aquele boneco, Aquele boneco do lá que dá umas Zac. porradas? Ele é bem duro.
Você dá um soco ali, ó. seu Você... filho tem um lá. Oi? Seu filho tem um desses. Então, o Bob que eu comprei pro Zac. Ah, tá, já chegou. Já chegou. E dá pra tá. você aumentar, assim, o tamanho dele, né? Daí eu pus um bem altão, agarrei ele, falei assim, deixa eu ver como é que funciona. Daqui a pouco fui lá, dei um beijinho nele. Ele é bem duro, bem tá. duro. E feio. Eu vou de grudar um borracha. cílio postiço nele, é um horror. Põe um Depois te bonezinho. mostro. Né? É. Mas socar ele faz muito bem. Teve um Big Brother, se eu não me engano, que tinha lembra que tinha um boneco desse que a galera podia dar um soco? Nossa, faz muito bem, Yuri. É aqueles. Eu lembro quando eu era moleque, na casa de um amigo nosso lá da escola, que tinha aquele negócio de dar porrada de boxe lá, acho que é saco de. O saco também. Saco de porrada, não sei como é que chama, é saco de alguma coisa, né? Ah, eu não sei. Saco o de nome. boxe, não sei, alguma coisa assim. Aí, tipo, a galera ia lá e ficava socando aquele negócio, mano, e é um negócio da hora, né? Você não percebe, você tá mó tempão ali e parece que vai descarregando mesmo, né? Outra coisa que eu fiz. A raiva, né? Não a raiva, assim, de repente uma coisa ruim que você tá sentindo. E a raiva, muitas vezes. Mas às vezes não é nem só a raiva, às vezes é uma energia que tá parada em você ali, que você não conseguiu xingar, não conseguiu soltar, ou algum acúmulo de alguma coisa, né? Essa coisa o Henrique falou um negócio pra mim, achei que não ia funcionar. Eu vivo tendo crise de pânico. Aí hoje eu tive uma bem grande. Nossa, é. Eu cheguei a tomar o clonazepam. Eu não gosto, eu não tomo. Eu deixo ele só pra vencer em casa, de medo Certo, de precisar. Se precisar. Isso. Entendi. E aí, era pra tomar uma. Pinguei na mão, caiu 2. Aí eu falei, eu vou tomar essas 2 aqui, de tão mal que eu tava. Aí ele tinha falado pra mim, mãe, quando você sentir isso, pega a esteira. Põe bem numa velocidade bem rápida, põe uma música e sai correndo, arrebenta. E eu assim, né? Pois eu fiz isso hoje, Yuri. Eu fiz, agora eu não sei se foi o clonazepam ou se foi a esteira, mas funcionou. Mas eu concordo, porque é que agora eu parei, né? Faz muito tempo que eu não vou, acho que faz 10 ou 11 anos que eu parei. A última vez que eu fui na academia foi em 2015. Olha que loucura. É 10 anos já que eu não piso numa academia. E aí quando eu ia pra academia, eu relaxava na hora que eu ia pra esteira. Porque eu ficava às vezes 2 horas na academia. Então era 1 hora de musculação ali, dos aparelhos. Não exatamente musculação, esses aparelhos que a gente tem que fazer. E mais 1 hora de esteira. E na Às vezes eu esteira levava que um você foninho, relaxava. eu ficava ali, eu nem corria tanto, mas eu ficava 1 hora na esteira. Ou eu ficava ouvindo música no próprio fone que eu levava, ou então eu ficava ouvindo as músicas da academia, que também era legal. Mas era o momento do dia que eu esquecia tudo o que estava acontecendo. Eu ficava focado ali, sabe? Era 2 horas dentro da academia só pensando ali mesmo. Só tô aqui, tô malhando, tô... Então funciona. Funciona, ajuda mesmo. Eu achei que funcionou. Amanhã eu vou fazer o teste de novo, porque provavelmente eu vou ter crise de pânico de novo. Então amanhã eu já vou fazer isso, porque que legal. Então a gente tem uma descoberta de milhões, que quando a pessoa tá com um problema de muito cansaço, estresse, exercício físico é vida. É que você solta, né, essas coisas que estão presas, você também foca o pensamento ali. Isso é legal. É uma coisa que eu já falei aqui no podcast também, que é um filme de comédia, mas que é uma ideia muito boa, e eu já vi muitas pessoas falando sobre isso também, sobre você organizar suas coisas, né? Limpar a casa, organizar suas gavetas, né? E tem uma cena no filme Sim Senhor que ele fala assim, você pode me ajudar a limpar aqui, né? Aí fala, tá bom, quem sabe eu te ajudo no dia 7 às 7. Zoando sobre algumas partes da Bíblia, né? Que falava do 7 dias e tal. Aí Deus fica aguardando, né? Como, o cara falou zoando, mas aí a hora que a vida dele tá um caos, ele vai atrás de Deus, aí é o dia que Deus tá lá limpando de novo, ele ajuda e tal. Ah, lembra que você marcou comigo dia 7 às 7? Aí foi exatamente o dia que ele surtou totalmente e foi pedir ajuda. E aí falou, tá bom, calma, antes de qualquer coisa, pega esse esfregão aqui, vamos limpar. Aí eles limpam um salão inteiro, assim, vão conversando e limpando e tal. Aí depois, quando termina a limpeza, fala, tá se sentindo melhor? Tô um pouco melhor. E aí tem uma energia, apesar de ser um filme de comédia, mas tem uma liçãozinha ali, que é isso, essa sensação que você tem quando você tá passando por várias coisas, e às vezes você precisa dar uma organizada no que tá na sua volta. Tipo, o seu quarto tá com um monte de coisa bagunçada, tem um monte de coisa parada na sua casa que você não usa, livro que você já leu e você não vai ler de novo. Doa esse livro, pega essa roupa que você não usa mais, dobra e doa pra alguém, joga fora a coisa que tá quebrada e você tá guardando, sabe Deus por quê. Tipo assim, quando você dá essa organizada nas suas coisas, parece que sai um pouco desse peso também, fica uma leveza também. Acho que parecido com essa sensação de quando você vai
correr numa esteira, você vai correndo, caminhar no parque e você só fica pensando naquilo, sabe? Você tá só... Eu tô caminhando no parque, eu tô ouvindo uma música, eu não tô pensando em quem vai me ligar, no que vai acontecer no meu trabalho. Vai ver que eu acho que aqui é terapêutico por causa disso. Como eu desligo o celular e não olho, essa 1 hora que a gente está conversando, trocando, e aqui nesse ambiente, que é um ambiente, sem sombra de dúvida, acolhedor, uma delícia, eu acho que é terapêutico por causa disso. Existe o descanso, existe um olhar sobre nós, um olhar sobre o que é da gente, e eu volto para casa muito leve daqui. Eu falei, né, pro Edu também, quando eu vou lá fazer no Edu, esses dias eu fui fazer com a Sandra, você acredita que o programa não existe? Porque não gravou. Acho que só tem fragmentos, vai ter que fazer corte. Acontece, né? Quando tá mudando de estúdio e tal. Aí eu sinto essa coisa também. Então é o desligar. É o momento que você tem pra você, né? Você tá certo em tudo isso. A gente devia escrever um livro. Vamos, pensou que legal? Sabe que é um dos meus sonhos? A gente podia transformar livro. cada conversa dessa. Não tem a tecnologia hoje pra fazer isso? Eu acho que tem. Teve uma época que eu pensei em fazer isso, em tentar pegar as coisas que eu falei no podcast e tentar transcrever. Isso. Hoje a gente tem muito mais Mas recurso. a sensação que dá, né? Que parece que eu não... Não, eu vou falar um negócio agora, talvez você me dê uma bronca, mas sabe quando você não se sente digno disso? Eu tô nessa linha de não me sentir digno de escrever um livro, sabe? De que as pessoas vão olhar e falar, quem que é esse cara pra ele escrever um livro? Tipo isso, tá ligado? Então, vamos lá, rapidinho. É. E você não é digno de ter o seu livro escrito, ainda que as pessoas não de cara adiram ao seu livro? Porque existem coisas que são emblemáticas e elas são históricas. Elas podem não fazer sentido agora, mas elas vão fazer. Quantos dos nossos pintores e artistas só fizeram... Não estou falando que você vai morrer, tá? Só fizeram sucesso depois disso. Às vezes o mundo muda. As pessoas ficam menos aceleradas. A gente já está tendo uma reversão de vários valores. Gente, a Globo já está colocando música gospel. Sim. A gente já está Ela tendo... fez até festival, né? Coisa porque quando a água baixa... Não vou falar o que eu estou pensando. Sim. E aí, o que acontece? Os valores, eles vão mudando e daqui a pouco aquilo que hoje você acha que não faz mais a cabeça das pessoas, daqui a pouco faz. Deixa pronto. Boa. Vamos pensar nisso, então? Sim, Aí. deixa pronto. E agora acho que chegou um grande momento do programa. De chamar uma pessoa que estava com saudade de você. Não veio semana passada. Ai, que revoltado. Não teve. Tio Chicória não veio no último programa. Ah, não veio porque eu não vim? Também. Rebelde, né? Ele não veio porque você não veio e porque eu também não deixei ele vir. Falei, não. É porque ele tem que dar uma passagem. Não dei passagem pra ele. Falei, não, Tio Chicória, hoje não tá bom pra você não. Ele não veio. Então, girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom? Hoje a gargantinha deu uma falhada aqui. Deu, né? O senhor tá fumando ainda, Eu tô né? tomando aqueles remédios pra garganta que essa semana deu um negócio de mim aí de quase gripe aí, sabe? As pessoas também são tudo maldosas. Quando tá com gripe, fica na tua casa. Porque você vai com gripe nos lugares, você passa gripe pros outros, né? Você entra nos lugares lá e fica 10 minutinhos, já era. Aí você chega, a pessoa tá fanhosa, você fala, porra, filho, eu vou pegar uma gripe nessa porra. Tô tomando remédio, essas vacinas de gripe que piora a gente, né? Aí eu falei, eu tive que tomar um monte de remédio pra vir pra cá hoje. Que bom que o senhor conseguiu vir. Entendeu? Foi difícil. Semana passada nem deixaram eu vir. Você falou que eu não vi, não. Eu ia vir, mas aí eu tava perto aqui pra entrar, mas não deixaram. Por quê? Fui barrado. Porque o assunto tava pesado, foi um assunto bem assim. Aí não tinha, acho que não tinha brecha pro tio Chicória descontrair a papagalhada do programa aqui, entendeu? Então tava tenso, hein, gente? Tava chato, né? Umas coisas. Chato ou tenso? Acho que chato também, que nem eu aguento às vezes. Ele não aguenta nada. Entendeu? Mas uma coisa que eu tava perguntando, a gente tava falando das coisas de bastidores, assim, a gente fala de novela, né? Você gosta dessas coisas que passa assim, dessas séries diferentes? Porque tem o pessoal que assiste a novela da TV, clássica, né? Eu gosto de assistir novela também. Que nem você ficar assistindo a Odete Reutemann lá. Adoro. Puta papel legal, né? Mas você gosta de assistir série assim que esse pessoal fica vendo? Essas séries de
americana, A minha mãe ou outras vi- coisas. Minha mãe também, vive me coreana. empurrando pra ver dorama. Ela fica lá apaixonada por aqueles meninos, me manda eles de cueca de vez em quando. Eu falo, minha mãe tá louca. É tudo igual a carinha dele. É, todos muito parecidinhos, fofinhos, são lindos e tal, mas eu não tenho tempo, né, Yuri? É, eu também tô assim, não gosto Eu de- não sei o que é como no maratonar dia uma é. série. Maratonar pra mim é o que eu faço pra ganhar dinheiro todo dia, uma maratona. Essa é a maratona, né? É. Você não gosta de assistir nada, então. Gosto muito. Eu gosto Que você de gosta cinema, de Eu vi uma série uma vez. Essa aqui eu maratonei, mas também foi 6 meses. Qual é o nome dele? Ela, Revenge. Ah, já ouvi falar. É muito Tem um bom. monte de cópia, né? Várias novelas no Brasil. Depois fizeram umas ideias muito parecidas com Com ela. Revenge? É, Eu gostava daquela Victoria Grayson, daquela cadeira, que eu procuro o Brasil inteiro essa cadeira pra Hum. comprar. não achou. Não. Aquela poltrona da Victoria Grayson Eu não assisti, mas eu imagino que deve ser. Quando eu era mais. Como você disse mais cedo, eu também não sou capaz de opinar. Não é capaz de Essa aqui, opinar sobre né? a cadeira da Essa Victoria eu não Grayson. assisti, né? Mas o senhor não vai também ser capaz de opinar. Barrados no Baile, Beverly Hills Ah, ali. não assisti. Essa era. Eu tinha tempo, eu tinha uma vida pra isso. Eu tinha 17 anos, tinha só 2 empregos, fazia uma faculdade, Só mas. 2 empregos, quase conseguia. nada, imagina, né? Que é bastante coisa, né? 2 empregos. Mas eu consegui. Eu maratonei Família Dinossauro. Isso é um clássico, né? Foram as coisas que eu consegui, depois não deu mais tempo. Você gostava de assistir aquelas coisas que passava também? Sabe aquela série que você que tinha que falar o final da série? Você gostava? Você decide? Ah, eu Você lembro gostava? Você disso. fala, o que vai acontecer? Se você ligar no número tal, ele vai bater E ligava o com carro. telefone de fio. Não né? era celular naquela época, não era? Que devia ser uma bica, né? O preço da chamada. mesmo, Era tinha muito Você caro. Decide. Você gostava de Você Decide? Gostava, agora eu tô lembrando, gostava. Que Meu pai pena. nunca deixava ligar nessas coisas que cobrava. Porque isso aí era pra pegar trouxa também, né? Porque E ele era bem mão já de tinha o vaca, meu finalzinho pai. escolhido também, né? Aí o povo bobão ligava lá, mas devia mudar Será? nada, né? Acho que não. Ninguém, porra, negócio caro, pô. Ninguém devia ligar. Eu ligava uma meia dúzia, eu falava, vou. Eu ia ser assim, se eu ligasse 10 pessoas para escolher um final, eu ia colocar o final que essas pessoas não escolheram. Que Só pra ser diferente, pirracento. né? Eu acho que era assim que acontecia. Os caras escolhiam. Ou então nem tinha 2 final, era só um finalzinho, só os caras metiam. Não, acho que tinha, que eu prefiro acreditar. Eu gostava de... Não vamos tirar a magia, né? Esse povo recalcado, já falei, né? É. Tudo recalcado, eu não vou falar outra palavra que começa com A e termina com O, que eu falo desse povo, que quando eu ponho um vídeo que tem IA, isso daí é IA. Você acha que eu não sei? Mas, porra, tá me chamando Mas, pequena. mas o que acontece? Só que tudo bem, que eu exagerei, que tinha tipo um boto e uma onça no mesmo ambiente, e foi salvo por um pescador, tudo bem que eu exagerei. Mas por que tirar o romantismo do negócio, gente? Eu chorei tudo no vídeo. Igual aquele vídeo que tem uma tartaruguinha na beira da praia, ela começa a andar, aí ela vai bater nas patinhas dela, começa a voar, porra. Achei maravilhoso. Não te emociona? Eu não cheguei a me emocionar, mas eu achei sensacional a tartaruga pesada pra cacete, voando. Falei, porra, que bonito. As pessoas, elas estão tão amargas, tão recalcadas, que, olha, há muito tempo na propaganda do Natal, fica o Papai Noel sentado ali no negócio e aquelas renas saem voando. E nós nunca vimos rena voar. E aí, E a como é gente que não você morre faz? de chorar? Você chora? Eu choro Só em comercial de panetone. Que a rena voa, você Ai, chora? choro. Não. O que tá acontecendo? Não, mas é que esse é o meu normal. Você chora entendeu? porque a rena voa, então? Eu choro em comercial, em inauguração de ponte, corrida de Que caranguejo. bacana. Então aí é outro nível, né? Aí as pessoas querem tirar o romantismo da gente. Sabe uma coisa que eu lembrei? difícil. Que eu via uma série no Universal Channel que era de perícia criminal. Ah, sim. Adoro. Tem uma que era boa, legal também, né? Ela chamava Cold Case, Adorava. né? Essa série é legal. Mas não maratonei, assim. Ela tem um monte. Tem um canal lá que acho que é HBO Séries, que passa até hoje essa série aí. Passava antigamente no SBT também. A trilha sonora era bonita, finalizava com as músicas bonitas. Chicago Fire, Chicago Essa PD. daí. Essas são famosas. Você gosta de filme de terror? Você Amo. viu esse filme agora que teve aí da Invocação do Mal? Esse filme aí. Tudo que tem demônio eu não assisto. Esse filme aí, o negócio falou que o pessoal tá indo embora com as carças todas cheias, viu? No cinema. O pessoal tá com medo. Tudo que tem demônio eu não assisto. Você não assiste? Não, filme de terror pra mim é aquele de serial É killer. tipo Chuck, né? Você gosta? Serial killer, de suspense. Entendi. Sim, eu gosto.
Mas de demônio, não. Então tá bom. Eu vou embora que agora eu tô com um pouco de medo. Eu fiquei falando do filme, agora eu tô pensando no filme agora. Nesse da Invocação? Eu vou O senhor foi ver? Não, eu só queria ver, mas eu vi o trailer e fiquei com medo. Mas tem que ir com alguém? Eu vou embora do cinema depois, né? Uma vez eu assisti o It é Coisa no cinema, e aí ele põe a cara no bueiro, e eu fui embora sozinho, descer na rua. Pulando Falei, os puta, bueiros. esse filho da puta vai aparecer com a cara no bueiro, é que eu tô fodido. Meia-noite eu fui ver o negócio, fui embora 3 horas da manhã a pé, descer na rua e ver os It é Coisa, tudo nos bueiros. Ainda bem que não era aquela época que você tinha que atravessar o cemitério. Não, Né? não era, foi depois. Se fosse aquela época. Aí, ó, nem dormi. Mas agora eu vou então, tá? Grande beijo pra você. Pro senhor também. E quando você não vier, eu não vou vir também, só de pirraça. Olha só que Tá pirracenta. bom? Grande beijo, gente. Fui. Boa, meu mestre tio Chicória. Olha só o tio Chicória. E os filmes de Esse terror. filme de terror, ele tá travesso, né? Será que ele assistiu aquele filme do Nosferatu? Eu Aquele gosto filme desses antigo de do Nosferatu. vampiro? Nossa, quando eu era moleque, eu era mó fã de filme de vampiro, cara. Esses filmes, aquele Um Drink no Inferno, lembra? Tinha Lembro. A Hora do Espanto, que o rapazinho virava vampiro. Passava na sessão da tarde esse filme aí. Eu comecei a ficar fã mais quando eu vi o Drácula de Bram Stoker. Eu li o livro esse aí. Então, O filme, eu acho que eu não me lembro de ter visto. é incrível ver aquele amor e o motivo pelo qual ele vira o Príncipe das Trevas. Aí a gente não vai chamar ele de Drácula, a gente vai chamar ele de Príncipe das Esse é Trevas. Um que eu acho muito louco também é a Entrevista com o Vampiro. Assisti Esse também. é da hora também. Que eu acho que é um dos poucos filmes que foca uma outra pegada, né? De mostrar a vida do cara. Porque geralmente é muito padrãozinho, né? Os filmes, né? Esse Entrevista com o Vampiro é um dos bons, assim, eu acho da hora. Tom Cruise fez uma performance bem boa, né? Muito louco. E agora eu preciso falar sobre o nosso estúdio Pode Vir. Olha só que maravilha. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, nesse momento eu estou falando sobre o nosso estúdio Pode Vir. Estou mostrando a estrutura aqui do estúdio. Você que está vendo pelo YouTube já está acompanhando. Estou aqui com o meu boné personalizado do estúdio Pode Vir. Você vê que as taças aqui do estúdio também. Então é a nossa casa aqui, o estúdio de podcast. Você que tem vontade de ter seu podcast, chegou o momento, né? Você pode aqui trazer convidados, você pode fazer aí certinho com formatos de talk show, então formato de podcast, ou de repente você quer fazer alguma externa, ou então até usar o estúdio para gravar alguns reels, né? Para você colocar nas suas redes sociais. Tem como você fazer todo esse tipo de pacote. Então você segue lá, @estúdio Pode Vir. Do lado tá aparecendo o telefone também, já anota o telefone, entre em contato lá pelo WhatsApp, já tira suas dúvidas direitinho para saber preço. É do lado do Metrô Paraíso, atravessa a rua, você já tá aqui no prédio. Se vier de Uber também é fácil para descer. Se você vier de metrô, atravessou a rua, tá aqui do lado. Eu brinco, né? Você tropeçou no metrô, caiu dentro do estúdio. Então é muito pertinho, aqui na Paraíso, bem localizado, pertinho da Paulista. Pra galera que vai trazer os convidados aqui também é legal, é importante. O pessoal quer fazer podcast e falar, não, beleza, basta o estúdio. Não, não é só isso. Tem que pensar na localização também, porque às vezes a galera não quer se deslocar até determinada região. Às vezes é ruim para parar o carro, às vezes é longe, é trânsito. Aqui você está no centrão, aqui você está perto de tudo. Então tem essa facilidade também. Então segue lá, @estúdio Pode Vir. E ainda esse ano você vai fazer seu podcast aqui, como a nossa amiga Selena profetizou. Você vai ter seu podcast esse ano ainda. Então @estúdio Pode Vir, beleza? E também agradecer ao nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, História EC, onde você consegue comprar aí os melhores presentes também. É sempre com novidades. Você que está precisando de um celular novo aí, já dá uma olhadinha lá. Fone de ouvido, smartwatch, várias coisas legais, vários acessórios também, boné, camisas de time, corrente. Então segue lá, @StoryAC e já compra seu presente. Aí tá pensando, ó, tá chegando o Dia das Crianças, de repente um eletrônico aí pro seu bebezão, tá bom? Então esse é o nosso parceiraço aqui do Terça Nobre. E Selena Fortuna, que saudade eu tava. Obrigada, viu, Você de precisa me vir, chamar. você não pode ficar fora. Pra minha Você terapia. Não, mas o que acontece que Não, você teve seu momento. Você Tive- falou que estava tive. precisando de um... E eu não sou muito De disso, um respiro, assim. de Eu sou ficar ali. desorganizada, sou péssima. Ah, Mas não fala eu... assim. Não, isso eu sei que eu sou. Mas quando eu gosto de uma coisa, eu me dedico, eu vou. Uhum. Do meu jeito, mas eu vou. Sim. Quando eu me ausento, é igual minhas lives. Eu fiquei ausente das minhas lives e tô ainda por causa de uma rebeldia minha. Sim. Mas ela tem a ver com um motivo muito, muito importante. Entendi. Uma pergunta rápida com resposta rápida. Você sente saudade de ser professora, de dar aula ainda? Todos os dias. É que a hora que você falou,
Porque assim, as pessoas falam isso pra mim, sabe? Tipo assim, quando perguntam pra mim o que eu gosto de fazer, meu sonho, não sei o que, eu falo, pô, eu queria trabalhar em rádio, eu queria isso. Aí as pessoas falam, nossa, o seu olho brilha quando você fala disso. E o seu olho brilhou assim, lindamente, quando você falou de sala de aula, de aluno, de professora. Se eu pudesse, se eu fosse rica, eu dava aula de graça. Sério. Todos os dias eu sinto falta dos meus alunos, do ambiente escolar, tirando as professoras das crianças. Eu sinto muito. É muito louco, né? Preencher diário, sentir o cheiro de livro, leva eles pra quadra, traz eles da biblioteca. Eu tive vontade de ser professor também, sabia? Eu cheguei a ser professor em curso técnico, né, de rádio e TV, né, mesa de som, locução esportiva, mas aí era só alunos adultos já, né, nunca dei aula para criança, adolescente. Eu já tive essa vontade também. Eu não sei se hoje eu seria capaz, talvez, não sei se eu teria emocional para isso. Acho que eu já tive, hoje acho que menos. Mas eu acho que é um mundo muito mágico, assim, quando eu dei a aula nos cursos técnicos, essa sensação, né, de você estar ali passando aquilo que você aprendeu é uma coisa muito legal, né? Acho que para você mais ainda, né, 20 anos de... 26 anos dando aula, então é uma vida, né? Foi uma vida. E foi... Eu dava aula para desde inglês, por exemplo, eu pegava criança de 3 anos, 2 anos e meio, e senhor que chegava da empresa de 65, 68 anos. Eu dei aula dentro de uma empresa francesa que eu trabalhei, no final do turno, fazia turma de inglês. Olha. E eles falavam assim, é a parte mais divertida da semana. A pessoa não quer nem ir embora, né? Era muito legal. Dia da semana, é porque, modéstia à parte, eu sou uma professora interessante. Eu gosto. Então, isso eu que invento legal, né? método, quando eu você brinco, gosta a de gente fazer faz. O que faz, né? Então, todo dia, mas a vida está mais cara do que o salário que o professor pode pagar no momento. Entendi. Mas é isso. Então, agradecer mais uma vez a sua presença. Obrigada, Yuri. Sempre bem-vinda. O podcast é sua casa também, Terça Nobre, ele pode vir, então você nem preciso falar que você tem que estar aqui tudo certo. Meu momento de terapia, viu? Obrigada, porque eu acho que a gente se encontrou junto. por acaso nessa vida. Né? E esse seu projeto aí, eu acho que ele ainda vai ter várias vertentes. Eu acho que ele ainda vai... Lembra do livro lá? Eu acho que ainda vai ter coisa que você vai conseguir fazer coisa em cima de coisa, sabe? Que legal. Se você se organizar e de repente durante o seu dia estar mais próximo de pessoas que são menos cansativas, talvez, não sei se você está estressado do seu trabalho ou coisa assim, quanto mais a gente se cerca de pessoas que são luz, mais a gente consegue deslanchar. Maravilhoso. E pra galera que tá assistindo a gente aí, a Selena tá lá na Vibe Mundial e na Astral TV também, toda segunda-feira, a partir da 00:30. Então quando vira de domingo pra segunda, né? 00:30, tem o programa dela lá que roda tanto na TV, na Astral TV, como também na Rádio Vibe Mundial em São Paulo 95.7 ou pelo aplicativo. O próprio site você consegue acompanhar. Vem aí uma nova leva de programas inéditos e com finais surpreendentes, né? Pequenos spoilers aqui. Segue lá a Selena e acompanha também. E agradecer aos fiéis escudeiros que vieram até o final do programa aqui do Terça Nobre, sempre muito bacana, é importante ter vocês com a gente. Agradecer a meus irmãos, minha família, meus amigos, toda a galera que está sempre comigo aqui, acompanhando. O pessoal que veio para o canal através da Selena também, amigos, familiares e os seus seguidores também, seus fãs. Obrigado pra galera, um beijão pra minha mãe, Dona Tânia. Um beijo pra todo mundo, um obrigado especial ao Anderson, comandando a nave mãe. E semana que vem a gente tá de volta. Valeu, Selena, valeu, galera. Obrigada. Terça Nobre.